Clima de Copa do Mundo e clima de Copa do Mundo tem VS Ranking rolando. Você conferir nas minhas listas aqui os meus rankings falando de Copa do Mundo. O assunto hoje, dia de estreia do Brasil, claro, são as 10 melhores estreias do Brasil em Copa do Mundo. Assunto muito bacana, tem muita coisa pra gente falar. Logicamente, eu deixei de lado as duas derrotas do Brasil em estreia de Copa do Mundo. O Brasil, na primeira e na segunda, ele estreou na Copa do Mundo perdendo, então já afastei e aí depois conferi, olhei as melhores e é o tema do VS Ranking de hoje. Antes da gente começar a ver o ranking propriamente dito, tem claro o número VSR de hoje e o número VSR de hoje é 112. 112, fica aí que no fim do programa eu explico o que é. A gente começa com a estreia da Copa do Mundo de 66, Brasil 2, Bulgária 0. A Copa de 66 não deixa muitas memórias, muitas boas recordações para o futebol brasileiro. É a pior campanha do Brasil em Copa, considerando as Copas do Mundo em que não era um jogo único, né? Você perdeu, tá eliminado. O Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo de 66, mas o começo foi bacana. Um jogo de muita expectativa, o Brasil vinha de ser bicampeão do mundo, 58-62, e esse jogo contra a Bulgária marcou a última partida de Pelé e Garrincha juntos. Eles nunca mais atuaram juntos com a camisa da seleção brasileira. Aliás, essa dupla nunca perdeu um jogo com a camisa da seleção brasileira. Pelé e Garrincha em campo, o Brasil nunca saiu derrotado. E nesse jogo continuou assim. No final, Brasil 2, Bulgária 0, um gol de Pelé, um gol de Garrincha e todo mundo ficou feliz, pelo menos por enquanto. Depois, tudo daria errado nessa Copa para a seleção brasileira. Na nona posição, veio um jogo grande para abrir a participação dos dois na Copa do Mundo. Brasil e Espanha na Copa do Mundo de 86. Expectativa do Brasil, porque tinha parte daquela geração de 82, a geração que perdeu naquele jogo fatídico para a Itália. Tinha de volta o Tele Santana e com a expectativa de que o Tele conseguiu corrigir os defeitos de 82. Do lado da Espanha, muita expectativa também, uma geração muito boa, uma geração de jogadores que iriam iniciar uma dinastia no Real Madrid, especialmente o ótimo meia Mitchell e o atacante Butragueño. No fim, o jogo foi muito movimentado, muito bem disputado, muito bem jogado e o Brasil ganhou por 1-0. E 1-0 muito polêmico. Meteram a mão na Espanha, a verdade é essa. Começando com um gol do Mitchell, que bateu no travessão, caiu dentro do gol, mas o árbitro não marcou, não consignou, e depois o gol do Brasil, no rebote do travessão também, uma tragédia a arbitragem, mas foi um ótimo jogo, uma boa estreia do Brasil. Na oitava posição vem a estreia da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão pela primeira vez, em 1958, na Suécia. O Brasil estreou contra a Áustria e meteu um 3-0, sem nenhuma possibilidade da Áustria questionar nada. 2 gols de Mazzola e um gol do lateral esquerdo, Nilton Santos. Naquela época era muito raro um lateral subir, um lateral ir ao ataque. Reza a lenda até que teve aquela situação de que o técnico do Brasil, Vicente Feola, ficou: não, Nilton, volta, volta, volta. Depois ele foi à frente, fez o gol e aí o Feola deu aquela moral. 3-0 contra a Áustria, mas ficou aquela sensação de que alguma coisa não estava muito legal. Muita pressão pro Feola botar Garrincha, botar Vavá, botar Pelé no time. E aí o 3-0 contra a Áustria foi um placar marcante, uma boa estreia. No segundo jogo, 0-0 contra a Inglaterra, e aí não teve jeito. Esses caras entraram, Pelé, Garrincha, Vavá, e o Brasil arrancou para ser campeão do mundo. Mas começou bem, já começou com um 3-0, um placar clássico na estreia em 1958. Na sétima posição, a estreia de outro título da seleção brasileira, Brasil e Rússia, Copa do Mundo de 1994, a Copa dos Estados Unidos. Havia uma pressão muito grande em cima daquela seleção, em cima do Brasil, do Parreira, e a estreia contra a Rússia era vista como um jogo chave para a sequência daquela seleção. A Rússia não era uma grande seleção, mas era uma seleção que inspirava cuidados. Mas o baixinho Romário
abriu o placar com muito oportunismo, com uma cobrança de escanteio, se antecipando a zaga e tocando de biquinho, e aí facilitou um pouco o jogo. O Brasil teve um bom volume, apesar de ter ganhado só por 2-0. O Raí faria o 2-0 de pênalti na etapa final, mas, no geral, foi considerado uma boa estreia. Uma seleção que tinha volume, não era ameaçada, mas perdia muitas oportunidades. 2-0, Romário, Raí, 7º lugar do VS Ranking. Seguimos a sequência de estreias de títulos da seleção brasileira. Agora vamos para 2002, a tensa e nervosa estreia contra a seleção turca. Até porque muito compacta, às vezes até exagerando na violência, e a Turquia saiu na frente na reta final do primeiro tempo. Gol do carequinha Hasan Saiz. Foi um pouco de desespero, foi um pouco de tensão naquele intervalo, mas no segundo tempo, Rivaldo e Ronaldo trataram de mudar as coisas. O Rivaldo deu uma assistência para o Ronaldo, meio que numa acrobacia, empatar o jogo. Um passe sensacional do Rivaldo para achar o Ronaldo lá no segundo pau, e o Ronaldo pegou meio que de voleio, meio que de sem pulo, para empatar o jogo. E depois o Brasil ganharia o jogo de virada naquele pênalti cavado pelo Luizão. Luizão recebeu a falta lá fora da área, aí foi tentando, o cara puxando, montado nele, ele caiu dentro da área. O árbitro acabou dando pênalti e aí o Rivaldo foi lá, batida seca, 2-1. Um sufoco dos infernos, mas o Brasil venceu a Turquia e arrancou para ser, até hoje, a única seleção a ser campeã do mundo ganhando os 7 jogos. Não teve, até hoje, seleção campeã do mundo ganhando as 7 partidas. Na 5ª posição, o atropelo brasileiro contra o México na estreia da Copa do Mundo de 54. A Copa do resgate do orgulho brasileiro. O Brasil, que tinha perdido 50 da forma que foi, tinha a oportunidade de se redimir e finalmente ganhar o título da Copa do Mundo de 54, mas não foi dessa vez. Mas a estreia foi bem bacana. O Brasil enfrentava o México, uma seleção que estava sempre na Copa do Mundo, mas de fato não mostrava um nível para competir de igual para igual. E o Brasil simplesmente atropelou o México. E atropelou num espaço ali de 20 minutos. Dos 23 aos 43, o Brasil fez 4-0, com Baltazar, o mestre Didi e Pinga marcando 2 vezes. O México estava morto. No segundo tempo, Julinho Botelho fez mais um, Brasil 5, México 0, estreia da Copa do Mundo de 54. Na 4ª posição, a estreia da Copa que até hoje fica nos sonhos, no imaginário de boa parte da população brasileira, a Copa do Mundo de 1982. O Brasil estreava contra a União Soviética, uma seleção muito talentosa, de muita qualidade no meio e que saiu na frente. Aos 34 minutos, Ball fez 1-0 numa falha do goleiro Valdir Pérez. Aquela expectativa, aquele cenário meio tenebroso, mas o Brasil botando a bola no chão, muita qualidade, conseguiu virar o jogo no segundo tempo. O jogo foi muito bem jogado, o jogo teve muita qualidade, toques rápidos, toques de primeira, e o Brasil acabou virando aquela partida na etapa final. Mas demorou, o Brasil martelou, tentou muito, mas o time da União Soviética, muito bem postado, só foi ceder o empate aos 30 minutos do segundo tempo, num gol de Sócrates. E faltando 2 minutos para acabar, a concretização da virada num golaço de Éder. Um gol numa jogada trabalhada e após o corta-luz, o Éder recebe já ajeitando, levantando a bola e de primeira bate seco para fazer o gol, sem chance de defesa para o goleiro soviético. Brasil 2, União Soviética 1. Você que é mais jovem aí, não sabe o que é União Soviética, ainda não aprendeu isso na escola, tem que entrar aí nos buscadores para entender o que é a União Soviética. Era o império daquela época. Hoje é o que seria a Rússia hoje, né? Então é mais ou menos isso aí, depois você procura. Na 3ª posição, de novo, um Brasil e México. Agora pela Copa do Mundo de 50. A gente tinha falado aqui que em 54 o Brasil estava na ressaca da perda de 50. Em 50 o Brasil também estreou contra o México e também estreou com goleada. Estreia do Brasil na Copa do Mundo no Maracanã.
82 mil pessoas assistiram um 4-0, um sonoro 4-0, uma bela goleada e uma atuação de encher os olhos, uma atuação que encantou e pavimentou o Brasil para ser apontado como favorito daquela Copa do Mundo. A gente sabe que isso não terminou bem, né? Mas, enfim, começou bem. Mas o Brasil virou o primeiro tempo ganhando só por 1-0, gol de Ademir de Menezes. Ele faria o segundo, gol de Jair, gol de Baltazar, 4-0, o México de novo ajudando, fazendo as honras da casa numa estreia do Brasil. Na segunda posição das maiores estreias do Brasil em Copa do Mundo aparece um dos maiores jogos da história da competição. Estreia da Copa do Mundo de 1938 na França, Brasil 6, Polônia 5, na prorrogação. Copa do Mundo de 38 ainda era disputada em mata-mata direto. E o Brasil estreou contra a forte seleção polonesa. Um jogo maluco que terminou 4-4 no tempo normal. O brasileiro Leônidas fez 3. O polonês Wilimowski fez 4. No geral, 4-4 no tempo normal e na prorrogação, Leônidas da Silva, o diamante negro, marcou 2 vezes e deu a classificação do Brasil. O Brasil que caminharia até a semifinal daquela Copa, perdendo justamente para a Itália. E o Leônidas da Silva, foi o artilheiro daquela Copa. Tudo começou nesse 6-5 fantástico. Antes da gente conferir o grande vencedor do VS Ranking de hoje, as maiores estreias do Brasil em Copa do Mundo, tem a explicação do número VSR. Eu tinha falado para você que o número VSR de hoje era 112. 112 sanduíches o Brasil comeu antes da semifinal da Copa do Mundo de 62, enfrentando o Chile. E o detalhe, né? Por que o Brasil comeu sanduíche antes de um jogo de futebol? Aquela Copa era no Chile, o adversário da semifinal era o Chile. E aí o Brasil ficou com medo do Chile botar alguma coisa na comida. Nós já nos ferramos com isso em Copa do Mundo, né? Mas era com a água, o branco se... Então, o Brasil comeu sanduíche, 112 sanduíches, para o time dividir antes daquela partida e deu certo, que o Brasil ganhou bem do Chile e foi para a final da Copa do Mundo disputada no país vizinho. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, a melhor estreia do Brasil numa Copa do Mundo, vai para 1970, mais uma das Copas que o Brasil venceu. Brasil e Tchecoslováquia, seleção fortíssima. Aliás, já vimos aqui no VS Ranking que o grupo do Brasil em 1970 era muito forte, era fortíssimo. Fizemos um VS Ranking sobre os grupos mais fortes em que o Brasil caiu na Copa do Mundo. Tá aqui em cima, é só clicar. E a Tchecoslováquia, a então Tchecoslováquia era um time muito forte, tanto é que saiu na frente. 11 do primeiro tempo, gol do Petras. E o Brasil, um time muito experiente e muito talentoso, mas que saiu do país sob desconfiança, não se desesperou, continuou fazendo seu jogo, muita qualidade, lançamentos longos com Gerson, movimentação do Jairzinho e do Tostão na frente, Jairzinho pela direita, o Tostão na frente, mas só conseguiu empatar numa cobrança de falta, um petardo que soltou o nosso Roberto Rivelino, estrela aqui dos canais de Esporte Interativo, para empatar 1-1 no primeiro tempo. E o Brasil, no segundo tempo, fez como fez em vários momentos naquela Copa do Mundo, atropelou na etapa final. Pelé viraria o jogo e Jairzinho, com 2 gols, completaria 4-1, Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Uma grande atuação, uma atuação soberba do Brasil em vários níveis e que abriu o caminho para o sonhado e lendário tricampeonato da seleção brasileira. Agora é com vocês já sabem, vem aqui embaixo, dá o gostei, dá o curtir aqui, que é importante pra gente na hora de divulgar os vídeos, o próprio YouTube divulgar os vídeos, isso é muito interessante. Você vem no canal, se inscreve no canal do Esporte Interativo e, claro, você vem nos comentários aqui e diz o que você achou, alguma estreia que eu deixei fora, sabe como é que é? Vem aqui nos comentários, pode me esculachar, pode me xingar, mas pode elogiar também, que às vezes é bom. E você sabe, durante a Copa do Mundo tem VS Ranking quase todo dia. Em breve a gente volta com mais um VS Ranking falando de Copa do Mundo. Valeu, tchau!